Pronto. Ué? Temos um helicóptero sobrevoando ali. Eita, rapaz. Tomara que não seja nada muito sério. Tomara, né? Então vamos nós. Último capítulo da primeira parte do livro da Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar, Amar. Último capítulo da primeira parte. Então, capítulo 36. Esse é um pouquinho longo, mas vai ser de boa. A gente vai ler com calma e sem tantos tropeços. Vamos lá. Só tenho mais uma semana aqui. Estou planejando voltar para os Estados Unidos para passar o Natal antes de ir para a Índia. Não apenas porque não consigo imaginar passar o Natal longe da minha família, mas também porque os próximos 8 meses da minha viagem, Índia e Indonésia, exigem que eu refaça as malas inteiramente. Muito poucas das coisas que você precisa quando está morando em Roma são as mesmas de que você precisa quando está viajando para a Índia. E talvez seja como preparação para a minha viagem à Índia que decido passar essa última semana viajando pela Sicília, a parte mais terceiro-mundista da Itália e, portanto, um bom lugar aonde ir caso você esteja precisando se preparar para vivenciar a pobreza extrema. Ou talvez eu só queira ir à Sicília por causa do que disse Goethe. Sem ver a Sicília, não se pode ter uma ideia clara do que é a Itália. Mas não é fácil chegar a Sicília ou movimentar-se por lá. Precisei usar todo o meu talento de detetive para encontrar um trem que circulasse aos domingos até o sul do país pela costa e depois para encontrar um barco até Messina, cidade portuária siciliana assustadora de ar suspeito que parece uivar por trás das portas fechadas. Não é culpa minha ser tão feia assim. Eu já passei por terremotos, bombardeios e também sofri nas mãos da máfia. Quando eu chego a Messina, preciso descobrir uma rodoviária, encardida como os pulmões de um fumante, e encontrar o homem cujo trabalho é ficar sentado na bilheteria, maldizendo a própria vida para ver se ele, por favor, pode me vender uma passagem para a cidade costeira de Taormina. Em seguida, chacoalho por entre as colinas e praias do estupendo e acidentado litoral leste da Sicília até chegar a Taormina, e então preciso encontrar um táxi e em seguida preciso encontrar um hotel. Depois disso, preciso encontrar a pessoa certa a quem fazer a minha pergunta preferida em italiano. Onde se come a melhor comida dessa cidade? Em Taormina, essa pessoa acaba sendo um policial sonolento. Ele me dá uma das melhores coisas que qualquer pessoa pode me dar na vida. Um pedacinho minúsculo de papel com o nome de um restaurante obscuro e um mapa feito à mão mostrando como chegar lá. Descubro que o restaurante é uma pequenina trattoria, cuja simpática dona, já velhinha, prepara-se para a chegada dos clientes da noite, pondo-se em pé em cima de uma mesa, com os pés calçando meias finas, tentando não derrubar seu presépio de Natal, enquanto limpa as vidraças do restaurante. Digo a ela que não preciso ver o cardápio, mas peço-lhe simplesmente para me trazer a melhor comida possível, porque essa é a minha primeira noite na Sicília. Ela esfrega as mãos de prazer e grita alguma coisa em dialeto siciliano para sua mãe ainda mais vetusta, que está na cozinha, e 20 minutos depois estou ocupada comendo aquela que é, sem sombra de dúvida, a refeição mais sensacional que já comi na Itália toda. É um prato de massa, mas de um formato que nunca vi antes. Grandes folhas de massa fresca dobradas ao estilo dos raviolis no formato, embora não do mesmo tamanho, de chapéus de papa recheados com um purê quente e aromático, misturadas a mexilhões frescos e fatias de legumes variados, tudo nadando em um molho à base de azeite de oliva e caldo de frutos do mar. Seguido por um coelho de panela com tomilho. Mas Siracusa, no dia seguinte, é melhor ainda. O ônibus me cospe em uma esquina de rua bem no meio da chuva fria, com o dia já bem avançado.
Apaixono-me imediatamente por essa cidade. Em Siracusa, 3.000 anos de história repousam sob os meus pés. É um lugar de civilização tão antiga que faz Roma parecer Dallas. O mito diz que o Dédalo voou para cá vindo de Creta e que Hércules já passou noite aqui. Siracusa era uma colônia grega que Tucídides chamava de uma cidade em nada inferior à própria Atenas. Siracusa é o vínculo entre a Grécia Antiga e Roma Antiga. Muitos dramaturgos e cientistas famosos da antiguidade vieram aqui. Platão pensou que a cidade seria o local ideal para um experimento utópico onde, talvez, por alguma divina fatalidade, os governantes pudessem se tornar filósofos e filósofos governantes. Os historiadores dizem que a retórica foi inventada em Siracusa, assim como, e isso é só um detalhe, a noção de trama. Caminho pelos mercados dessa cidade em ruínas e meu coração se enche de um amor que não consigo identificar ou explicar, enquanto observo o velho de boina de lã preta limpar um peixe para um cliente. Ele enfiou o cigarro no canto da boca para segurá-lo, do mesmo jeito que uma costureira mantém a boca cheia de alfinetes enquanto costura. Sua faca trabalha nos filés do peixe com a perfeição de um devoto. Timidamente pergunto ao peixeiro onde deveria comer à noite e termino a conversa segurando mais um pedacinho de papel que me leva até um restaurante sem nome, onde, assim que eu me sento, o garçom me traz nuvens etéreas de ricota salpicadas de pistaches, fatias de pão flutuando em azeites aromáticos, pequeninos pratos de carnes e azeitonas fatiadas, uma salada de gomos de laranja gelados com molho de cebolas cruas e salsa. Isso antes mesmo de eu ouvir falar na especialidade da casa, lulas. Numa cidade, nenhuma cidade pode viver em paz, quaisquer que sejam suas leis, escreveu Platão, quando seus cidadãos não fazem nada, senão banquetear-se, beber e entregar-se até a exaustão às preocupações do amor. Mas seria tão ruim assim viver desse jeito só por algum tempo? Só por alguns meses de vida de uma pessoa seria tão terrível assim viajar pelo tempo sem outra ambição que não encontrar a próxima refeição deliciosa? Ou aprender a falar um idioma sem nenhum propósito maior do que o fato de que ele é agradável aos seus ouvidos? Ou tirar um cochilo em um jardim, em uma nesga de sol, no meio do dia, bem do lado do seu chafariz preferido? E depois fazer a mesma coisa no dia seguinte? É claro que não se pode viver assim para sempre. A vida real, as guerras, os traumas, a imortalidade, a mortalidade, acabarão por intervir. Aqui na Sicília, com sua pobreza assustadora, a vida real nunca está muito distante do pensamento de ninguém. Há séculos, a máfia é o único negócio que dá certo na Sicília. Sua especialidade? Proteger os cidadãos de si própria. E ela ainda tem influência na vida de todos os habitantes. Palermo, cidade que Goethe certa vez alegou possuir uma beleza impossível de descrever, talvez seja hoje a única cidade na Europa Ocidental onde você ainda pode visitar destroços da Segunda Guerra Mundial. Isso só para dar uma ideia do nível de desenvolvimento do lugar. A cidade foi sistematicamente enfeitada, além de qualquer descrição possível, pelos horrorosos e pouco seguros prédios de apartamentos construídos pela máfia durante os anos 1980 para lavar dinheiro sujo. Perguntei a um siciliano se aqueles prédios eram feitos de concreto barato, e ele respondeu: "Ah, não, esse concreto é muito caro. Cada leva sua contém alguns corpos de pessoas mortas pela máfia. E isso custa dinheiro. Mas o concreto fica mesmo mais resistente ao ser reforçado com todos esses ossos e dentes." Em um ambiente assim, será talvez um pouco superficial pensar apenas na sua próxima refeição maravilhosa? Ou será que isso é o melhor que você pode fazer, tendo em vista as realidades mais duras?
Luigi Barzini, em sua obra-prima de 1964, Os Italianos, escrita depois de ele finalmente se cansar de estrangeiros escrevendo sobre a Itália, amando-a ou odiando-a demais, tentou colocar os pingos nos is em relação à sua própria cultura. Tentou explicar por que os italianos produziram as maiores mentes artísticas, políticas e científicas de todos os tempos, mas ainda assim não se tornaram uma potência mundial. Porque eles são os maiores mestres da diplomacia verbal do planeta, mas ainda são tão ineptos no governo de seu próprio país? Porque são individualmente tão corajosos e, no entanto, coletivamente tão mal sucedidos em seu exército? Como podem ser comerciantes tão astutos no nível pessoal e, no entanto, capitalistas tão ineficientes como nação? Suas respostas a essas perguntas são complexas demais para que eu possa reproduzir aqui, mas tem muito a ver com uma triste história italiana de corrupção de líderes locais e de exploração por potências estrangeiras, que acabou levando os italianos, de forma geral, a chegarem à conclusão aparentemente certa de que ninguém, nem nada nesse mundo é digno de confiança. Já que o mundo é tão corrupto, mentiroso, instável, exagerado e injusto, só se deveria confiar naquilo que se puder provar com os próprios sentidos, e isso torna os sentidos na Itália mais fortes do que em qualquer lugar da Europa. É por isso, diz Barzini, que os italianos toleram generais, presidentes, tiranos, professores, burocratas, jornalistas e indústrias de medonha incompetência, mas jamais irão tolerar a incompetência de cantores de ópera, regentes, bailarinas, cortesãs, atores, cineastas, cozinheiros, alfaiates. Em um mundo de desordem, desastre e fraude, algumas vezes só a beleza merece confiança. Somente a excelência artística é incorruptível. O prazer não pode ser sucateado. E, algumas vezes, a comida é a única moeda real. Dedicar-se à criação e ao usufruto da beleza pode ser, portanto, um negócio sério. Nem sempre necessariamente uma forma de fugir da realidade, mas algumas vezes uma forma de ater-se à realidade quando todo o resto está se desfazendo em retórica e trama. Não muito tempo atrás, as autoridades prenderam uma confraria de monges católicos na Sicília, que estava em estreito conluio com a máfia. Então, em quem se pode confiar? Em quem se pode acreditar? O mundo é duro e injusto. Erga a voz contra essa injustiça e, pelo menos na Sicília, você vai acabar nos alicerces de um prédio novo e feio. Em um ambiente assim, o que você pode fazer para conservar uma noção de sua dignidade humana individual? Talvez nada. Nada, talvez, a não ser orgulhar-se do fato de sempre tirar filés perfeitos do seu peixe ou de fabricar mais leve ricota da cidade inteira? Não quero ofender ninguém fazendo uma comparação exagerada entre mim e o sofredor povo siciliano. As tragédias da minha vida foram de uma natureza pessoal e em grande parte criadas por mim mesma e não foram opressivas em proporções épicas. Enfrentei um divórcio e uma depressão, não séculos de tirania assassina. Tive uma crise de identidade, mas também tive recursos financeiros, artísticos e emocionais com os quais tentei resolvê-la. Mesmo assim, direi a mim mesma, vamos de novo? Mesmo assim, direi que a mesma coisa que ajudou gerações de sicilianos a manter sua dignidade ajudou-me a recuperar a minha, a saber, a ideia de que apreciar o prazer pode ser a âncora da humanidade de uma pessoa. Acho que foi isso que Goethe quis expressar quando disse que é preciso vir até aqui, a Sicília, para entender a Itália. E imagino que seja exatamente isso que senti quando precisei vir até aqui, a Itália, para entender a mim mesma. Foi em uma banheira em Nova York, lendo um dicionário, palavras em italiano em voz alta, que comecei pela primeira vez a curar a minha alma. Minha vida estava despedaçada e eu estava tão irreconhecível para mim mesma
que provavelmente não teria reconhecido o meu próprio rosto em uma identificação policial. No entanto, quando comecei a aprender italiano, senti um vislumbre de felicidade. E quando você sente um tênue potencial de felicidade depois de épocas tão sombrias, precisa agarrar essa felicidade com todas as suas forças e não soltá-la até ela se arrastar, ou até ela arrastar você para fora da lama. Não se trata de egoísmo, mas sim de libertação. Você recebeu a vida, é seu dever e também seu direito como ser humano encontrar alguma coisa de belo nessa vida, por mais ínfima que seja. Cheguei à Itália abatida e magra. Ainda não sabia o que eu merecia. Talvez eu ainda não saiba totalmente o que eu mereço. Porém, o que eu sei é que ultimamente eu me recuperei, graças à alegria dos prazeres inofensivos, e tornei-me alguém muito mais intacto. A maneira mais fácil, mais fundamentalmente humana de dizer isso é que eu engordei. Existo mais agora do que há 4 meses atrás. Deixarei a Itália perceptivelmente maior do que quando cheguei aqui. Irei embora com a esperança de que a expansão de uma pessoa, a ampliação de uma vida, seja realmente um ato de valor nesse mundo. Mesmo que essa vida, só dessa vezinha, por acaso seja apenas minha e de mais ninguém. Muito bem. Terminamos então a primeira etapa. Olha, lemos bastante, hein? Quando a gente começou, é aquilo, né? Para qualquer coisa que você queira fazer, você tem que começar. E foi isso que nós fizemos. Então a gente começou a leitura do livro. Como eu comentei no início, no vídeo 0 lá, né? No vídeo 1, na verdade, que é um bate-papo, é uma introdução. Esse livro ele é dividido em 3 atos e cada capítulo vai ter cada capítulo não, né? Mas cada ato, né? Cada local por onde a Liz passou são 36 histórias ou 36 pequenos capítulos. E assim a gente vai seguir agora no próximo, que é a Índia. A Índia é muito legal, gente. A Índia é muito legal. Vai ser muito divertido, como tem sido. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua escuta e até amanhã, né? Até amanhã com um capítulo novo.